Após o trágico episódio da morte de Ananias e Safira, que mentiram diante do apóstolo Pedro, um grande temor cai sobre a igreja. Os apóstolos ficam no alpendre de Salomão e eles diariamente se reúnem no templo e nas casas, e há um crescimento assombroso na igreja do Senhor. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Sejam bem-vindos. Aproveite, se inscreva no canal, acompanhe a live diária às 17 horas, de segunda a sexta, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Já lemos a Bíblia toda. Se você quiser acessar algum livro que não seja o livro de Atos, já temos todos os livros gravados. Estamos lendo novamente. Aproveite, nos acompanhe. Aproveite também e compartilhe no grupo de família ou de pessoas que queiram aprender a palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Bem, temos que recapitular o finalzinho do capítulo 4. Finalzinho do capítulo 4 fala que um homem chamado José, cognominado Barnabé pelos apóstolos, ele vendeu a sua propriedade e trouxe tudo aos pés dos apóstolos. Esse casal, acho que sentiu inveja e resolve fazer, só que com uma diferença. E aí vai dar problema, né? Ananias e Safira. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Observe que o versículo anterior diz mais, referindo-se ao Barnabé, que havia vendido a sua propriedade e entregue tudo. Agora esse casal vai fazer diferente. Reteve parte e levou apenas uma parte aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Observem que a igreja está nesse momento no auge. Acabou de receber o Espírito Santo, Pentecostes, 3.000 almas se converteram na primeira pregação de Pedro. Agora, na segunda pregação, mais 5.000 almas. E nesse nível que a igreja está, com os apóstolos cheios do Espírito Santo, vem esse cidadão e tenta mentir. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E Pedro revela imediatamente que ele reteve uma parte. E Pedro diz: por que encheu Satanás seu coração para que retivesse parte da herdade? Você não precisava fazer isso. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aqui é uma das referências que mostra que o Espírito Santo é Deus. Não mentistes aos homens, mas a Deus. O que Pedro está dizendo é que ele não era obrigado a dar tudo só porque o Barnabé deu. Tem pessoas que fazem oferta porque outros fizeram. Ah, fulano deu o carro, eu vou dar também. E acaba entrando numa enrascada, porque se Deus não mandou, não faça isso. Ele poderia ter ficado com tudo, ele poderia ter pego 20% da propriedade de Pedro. Nós estamos precisando de dinheiro, mas eu quero aqui ofertar 20% aqui da minha propriedade, e o restante a gente vai pagar nossas dívidas, vamos viver. Amém. Ele ia receber a oração e ia embora feliz. Mas ele resolveu imitar o Barnabé e inventou uma mentira. Versículo 5 diz: E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, porque agora alguém morreu porque mentiu diante de Pedro. Agora essa fama, se Pedro já estava famoso, agora
Muita gente não quer passar perto de Pedro, né? Porque ele teria visão de raio-x. Caiu um temor sobre a igreja. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, olha o 3 na vida de Pedro de novo, meu Deus do céu. Mais à frente nós vamos ver que Pedro negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes: tu me amas? Foi na terceira hora do dia que ele pregou, se converteram quase 3.000 almas. No capítulo 3 tem um episódio daquele coxo. Aqui, nesse episódio, diferença de 3 horas. Lá no capítulo 10, Pedro vai ter uma visão: levanta, mata e come 3 vezes. Tem 3 homens na porta dizendo: Cornélio estava orando até 3 horas da tarde e teve uma visão. O 3 que Pedro negou se torna o 3 da marca de Pedro. Aleluia. 3 do perdão agora. E passando esse espaço de quase 3 horas, então entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Veio procurar o marido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela propriedade? Ela disse: sim, portanto. Confirmou a mentira do marido. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. Eita, quem queria congregar nessa igreja? Os moços estavam voltando do funeral. E Pedro diz: levarão também a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Deus estava fazendo algo assombroso mesmo, para que o temor caísse sobre a igreja. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Eles estavam unanimemente no capítulo 1, oraram e Deus abençoou. No capítulo 2 veio o Espírito Santo porque eles estavam reunidos unanimemente no mesmo lugar. No capítulo 3 diz que eles estavam unanimemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. No capítulo 4, eles oraram unanimemente e o lugar tremeu. Pegou aí o mistério? Agora eles estavam de novo, unanimemente. A igreja estava sempre junta, no alpendre de Salomão. O que ficava o alpendre de Salomão? Era essa varanda aqui, ó. Se meu mouse está aparecendo aí para vocês, essa varanda aqui está a parte de fora, mas por dentro ela é a extensão todinha da largura do templo. É um varandão, cheio de colunas bonitas, como essa daqui da frente. Tem um varandão enorme aqui. E desse varandão, então, eles ficavam ali aproveitando para dizer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Esse era o alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Ou seja, os apóstolos ficaram separados. Que agora, quem quer passar perto de Pedro, se Pedro está revelando tudo, né? Muita gente não queria. Caiu um temor, né? Acabou aquele negócio de tapinha nas costas. E aí, Pedrão? Pedrão não. Se estiver mentindo, né, vai dar ruim, como diz o carioca. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Ou seja, conforme esses sinais aconteciam, a igreja ia crescendo. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, os punham em leitos e camilhas, para que ao menos, Pedro agora está chegando no nível que ele tem que ter cuidado, senão vai ser idolatrado, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Tem gente que fica tão emocionada que diz que a sombra curava alguns deles. Bem, eles colocavam para que ao menos a sombra os cobrisse, né? Mais à frente vai dizer o seguinte: e até das cidades circunvizinhas concorria grande multidão a Jerusalém, conduzindo enfermos
e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Tá? Então, o versículo anterior não fala diretamente que a sombra curava, nem que todos que foram colocados naquela situação eram curados pela sombra. Mas todos esses que eram trazidos para receber a oração eram todos curados, ok? Seja pela sombra, seja pela unção com óleo, seja pelas orações, no final todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, aqueles que não acreditam em ressurreição, encheram-se de inveja. Nunca curou ninguém, nunca ninguém que mentiu morreu na frente deles, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. De novo, já foram presos lá atrás, né? De novo agora. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aleluia. Quando nós estamos na direção do Senhor, não devemos temer as autoridades que se aproveitam, né, do seu cargo para prender injustamente. Eles foram presos injustamente, o anjo foi lá e soltou e mandou eles voltar para pregar no templo. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Acharam que eles estavam presos e eles já estavam pregando. Tem hora que o inimigo vai achar que tu está preso, você já está lá na viagem missionária pregando. Mas tendo ido os servidores aqui são soldados, não os acharam na prisão e voltaram e lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado. Aleluia. Com toda a segurança, cadeado, fechadura, chave tetra, tudo. E os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. É o poder de Deus, sacerdote. Você não está acostumado? Vá se acostumando. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Chegou o fofoqueiro, né? Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Já observou que todo ditador tem medo de povo? Quem tem ouvidos, ouça. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, nós, expressamente, que não ensinassem nesse nome? E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina. Nós vamos encher o mundo. E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Nossa, estão nos acusando. Eles mataram e agora estão dizendo que quereis lançar sobre nós. É brincadeira? Que hipocrisia, né? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, viu, seu sacerdote? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste. Não adianta dizer que o sangue não é responsabilidade de vocês, não. Vocês mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Que coisa, né? O ódio religioso faz isso, né? O fanatismo religioso faz isso. Ouvindo eles, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, aí vem a primeira menção desse grande homem chamado Gamaliel. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, que levassem para fora os apóstolos.
Tira eles aí que eu quero falar com vocês. Mandou levar os que estavam sendo julgados. E disse aos anciãos e aos sacerdotes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E esse se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. Levantou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, quem está falando é Gamaliel, o mestre de Paulo. Gamaliel é neto de Hilel, um dos homens mais venerados e admirados nesse momento. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis defendê-la, para que não aconteça serdes achados lutando contra Deus. Aleluia. Até pegar o violão aqui, ó. Deixa eu ver se tem um tom aqui. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Eita glória! Então ninguém detém. Conselho de Gamaliel. Se for de Deus, vocês não poderão deter. Vamos lá? E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, não saiu de graça não, açoitaram. Mandaram que não falasse o nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Enquanto muitos murmuram, nós devemos nos regozijar, nos alegrar, comemorar, celebrar por sermos dignos, né, de sermos afrontados pelo nome de Jesus. E todos os dias, não era só domingo não, pastor João Neves, não. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, não obedeceram o que essas autoridades religiosas queriam. Mandaram parar de falar de Jesus? Não. Eles todos os dias estavam no templo e nas casas e não pararam de falar de Jesus. Bíblia, palavra-chave, eu indico para vocês. Essa é a nossa tabela, o cronograma de leitura. Essa é a Bíblia do meu pai e hoje nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Oremos ao Senhor, agradecendo por mais um capítulo do livro de Atos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Conceda-nos, ó Deus, um final de tarde abençoado, uma noite tranquila. Nós entregamos em tuas mãos a nossa vida e oramos pela nação brasileira. Repreenda todo espírito de corrupção, toda mentira, todo mal e honre a aliança feita com Israel. Pai, oramos por Jerusalém, a cidade amada, e eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus te abençoe. Paz seja convosco.